Então, primeiro, dar as boas-vindas ao curso. Foi um desejo muito grande de preparar essas aulas para que a gente pudesse chegar de forma descentralizada à ponta lá que trabalha com doença de Chagas. Pernambuco ele tem um protagonismo nacional, sim, em relação à doença de Chagas, e a gente traz um pouco da nossa história e de como lidar com esse paciente em todo o nosso território pernambucano. Tudo começou em 2000 ou em 1987, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que, na verdade, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ele faz parte de um complexo hospitalar, onde o primeiro hospital foi o Hospital de Santa Águida, lá na década de 1920, quando o hospital ele já era vocacionado para trabalhar com doenças negligenciadas. Naquele momento, ele trabalhava com a tuberculose, posteriormente em cirurgias de correção em tuberculose. E aí, naquele momento, em 1987, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que nem era Oswaldo Cruz, nem era Hospital Universitário, porque a universidade não existia ainda, ele recebia pacientes portadores de doença de Chagas vindo de todo o estado. Depois, observou-se que existia um ambulatório e uma enfermaria de miocardiopatia, e essa enfermaria atendia pacientes muito graves que chegavam com a fase avançada da doença. E, na verdade, eles traziam demandas que transcendiam apenas a esfera biomédica daquele paciente e traziam muitas demandas sociais que depois a gente vem a conhecer como fatores fundamentais na gênese e evolução da doença de Chagas. Isso foi em 87. Portanto, antes de lei orgânica, antes da Constituição brasileira, antes mesmo do SUS. Naquele momento, o professor Wilson Oliveira Júnior, que é o professor de cardiologia da Universidade de Pernambuco, ele vislumbrou a possibilidade de criar o primeiro ambulatório nacional de doença de Chagas, que seria utilizado para atender esses pacientes que vinham do interior numa forma avançada da doença, atender os egressos do internamento. Com a Lei 8080, que ela é a lei que disciplina a área da saúde dentro da Constituição brasileira, ela já fala na criação do sistema descentralizado de saúde, onde trata-se de um sistema hierárquico, equânime e descentralizado. Ora, naquele momento era tudo muito incipiente ainda, era um ambulatório pequenininho no Hospital Oswaldo Cruz, caracterizava-se assim, e não com uma amplitude que ele tem hoje, mas ele restrito à área biomédica que envolvia aquele paciente. Com o passar dos anos, outras situações foram sendo agregadas às ações daquele ambulatório diante da evolução do próprio paciente com Chagas. Eram pacientes que desenvolviam insuficiência cardíaca, que precisavam de marca-passo, e a gente chama a atenção, o nosso hospital passa a ser parte de um complexo hospitalar dentro de uma universidade, é quando a universidade é criada, a Universidade de Pernambuco, que é a única universidade no estado de Pernambuco, universidade pública do estado, e ela é subordinada, ela está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ela, na área assistencial, ela precisava fazer pontes com a Secretaria da Saúde. Foi aí que, em 2011, a Secretaria Estadual da Saúde ela lança o primeiro Programa Nacional de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas, chamado de Programa SANAR. E foi para a gente um divisor de águas. Pós-Programa SANAR, nós pudemos iniciar o nosso pensamento de descentralizar as ações.
Paralelo a isso também, em 2017, também por portaria da Secretaria Estadual da Saúde, isso tudo para caracterizar um pouco esse protagonismo que a doença de Chagas tem em Pernambuco e que Pernambuco, por sua vez, tem dentro do país como um todo, e eu poderia até dizer em algumas esferas do mundo, influenciando em algumas esferas do mundo, que vocês vão entender a partir do momento que for apresentando. Então, toda a inspiração ela surge em 1987. Aqui vocês podem ver o professor Wilson, bastante jovem naquele momento, avaliando um paciente, e ele já cria esse ambulatório com um lema: humanizar para cuidar. Mas não interessaria muito só o professor estar focado nesses pacientes que vinham do interior, juntamente com a doutora Cassandra, que vocês podem ver dentro do Oswaldo Cruz, caminhando com esses pacientes, mas precisava, sim, que a diretoria à época, o doutor Ricardo Paiva, o doutor Enio Cantarelli, que vem a nossa homenagem, que depois criou o PROCAP, eles aceitaram que houvesse a criação de um ambulatório de doença de Chagas dentro do Hospital Oswaldo Cruz e também a criação da primeira associação de pacientes com doença de Chagas do mundo. Então, fomos pioneiros nessa criação dessa associação. Por quê? Lembra que eu coloquei que esses pacientes traziam muitas demandas que ultrapassavam a barreira biomédica e que precisavam, sim, de um acompanhamento multiprofissional e precisavam também trabalhar o associativismo para ter força de fala, força política, força de reivindicação. Então, foi criada essa primeira associação chamada PDCim e que hoje completa 33 anos. A doença de Chagas, infelizmente, ainda é uma doença marginalizada. Ela, na sua maioria das vezes, ela está relacionada a situações de pobreza. Você sempre que tem no seu imaginário falando sobre doença de Chagas, ela não é uma doença democrática, não é? E, portanto, por não ser uma doença não democrática, ela não atinge a população como um todo, mesmo havendo a urbanização da doença, com o êxodo rural da década de 70, 80, onde as pessoas saíam do interior para a capital, eles passaram a viver em periferias e viver de uma forma talvez pior até do que no seu município de origem. Então, na verdade, a doença de Chagas, ela por si só, não é ela quem é uma doença negligenciada, mas ela faz parte, infelizmente, de uma população negligenciada. Portanto, não tem nenhum interesse, ou pelo menos pouco interesse, a gente pode afirmar isso e afirmar com uma certa segurança, pouco interesse da indústria farmacêutica de desenvolver novos fármacos que tratem a doença de Chagas. Para vocês terem uma ideia, o último fármaco é o benzonidazol, o antigo Roxagan, produzido pela Roche, hoje produzido aqui no AFEP e distribuído para o Ministério da Saúde, mas há 45 anos esse fármaco foi criado, foi desenvolvido, e de lá para cá algumas tentativas vêm sendo feitas, mas nenhuma com efeito eficaz para a doença de Chagas, para o parasito causador da doença de Chagas. Também um descaso, de alguma forma, um descaso político com essa população que tem baixo poder de reivindicação, por falta de recursos. Então, cabe a nós, que somos afetados indiretamente pela doença de Chagas, todos nós nos consideramos afetados. Nós não somos portadores do parasito, mas nós somos afetados por trabalharmos com pessoas infectadas e que precisam ser cuidadas muito além do ponto de vista físico apenas. Então, vale a pena ressaltar que de todas as pessoas que têm contato com o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas,
descoberto no ano de 1909 pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas. De cada 100 pessoas que foram expostas ou que são expostas a esse parasito, 60% a 70% vai levar a vida absolutamente normal e não vai desenvolver nenhum sintoma da doença. Porém, 30% desses pacientes podem desenvolver doença cardíaca, doença digestiva, doença mista, onde apresenta alterações digestivas e cardíacas, e nós temos uma população bastante heterogênea do ponto de vista daquele paciente com doença de Chagas crônica, porque vai desde o portador são, que é aquele que tem a doença no seu sangue, mas não vai ter doença cardíaca ou digestiva ao longo da vida, até aqueles que podem ter uma evolução grave, podendo chegar ao transplante cardíaco. O que é que a gente quer dizer com tudo isso? Que o paciente com doença de Chagas, ele pode sim precisar, nas suas diversas formas, do sistema de saúde nos seus 3 níveis, primário, secundário e terciário. E aí, aqui, falando um pouco das formas mais frequentes de transmissão da doença de Chagas, ainda é através do barbeiro. O barbeiro é um triatomínio, é um inseto, ele tem mais ou menos esse tamanho, e é interessante chamar a atenção, porque algumas vezes é confundido que o próprio inseto em si ele transmite a doença. Não, ele precisa estar contaminado com o parasita e, através da sua picada, ele inocula, ele alimenta-se do sangue humano ou de outros animais que vivem dentro do domicílio ou no peridomicílio. Ele se alimenta e, na hora da picada, ele defeca e, no seu dejeto, vai junto o parasito. Uma outra forma de transmissão é a transmissão oral, onde o próprio inseto ele pode ser triturado com o alimento ou defecar nesses alimentos e contaminá-los. No Brasil, existe o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, e que desde de 1992 passou a ser obrigatório em todo o território nacional a realização do teste para a doença de Chagas. Então, e para transplantes e doações de órgãos. Mas, eventualmente, qualquer hemocomponente não testado e contaminado pelo Trypanosoma cruzi funciona mais ou menos como um inseto de servir como vetor. Uma outra forma de transmissão é da mãe para o bebê durante a gestação e relata-se também de forma acidental, contaminar-se em procedimentos laboratoriais, onde o técnico contamina-se com o sangue de alguém que foi contaminado. Aqui chamando a atenção que nem sempre esse sinal é o chamado sinal de Romanha, mas ele é um sinal raro de ser encontrado. Ele é chamado, o inseto muitas vezes é chamado de barbeiro, por picar justamente no rosto das pessoas ao dormir, e algumas vezes no local onde o inseto pica, ele faz o que chama-se de chagoma de inoculação, mas nem sempre esse chagoma de inoculação ele é detectado. E muitas vezes, nessa primeira fase da doença, não se consegue identificar esse chagoma de inoculação. O que chama a atenção da gente também a doença de Chagas ela tem 2 fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, ele tem um aumento muito grande dos parasitos, que vai caindo com o tempo. Nessa fase inicial da fase aguda, surgem os anticorpos de resposta imediata do IgM, enquanto que o parasito vai caindo e vai aumentando o número de anticorpos já da fase crônica, da fase IgG.
Então, são exames específicos que fazemos dependendo da fase que está sendo suspeita, aquele doente que está sendo estudado. Aqui vocês podem observar que na fase aguda é a fase chamada uma fase inflamatória, às vezes, muitas vezes, assintomática ou oligossintomática. A gente muitas vezes não consegue detectar o paciente nessa fase aguda, e é uma doença muito silenciosa. O paciente ele desenvolve uma resposta imune. Essa resposta imune vai depender muito do hospedeiro, não é? Da capacidade de agressão do parasita, mas do hospedeiro também, e vai desenvolver-se em duas formas: a forma sintomática e assintomática, não é? Na fase crônica. Os sintomáticos, eles normalmente desenvolvem sintomas na área digestiva, na área cardíaca. E os assintomáticos, que são chamados pacientes na forma indeterminada da doença, onde ele não vai desenvolver nenhum grau de comprometimento de víscera, nem de coração, nem neurológico, nem gástrico, durante toda a vida. A transmissão oral, ela passou a ser bastante falada, especialmente por surtos ocorridos no Brasil como um todo, e pode-se dizer no mundo também. O grande vilão passou a ser o açaí. Por que o açaí? Porque a transmissão do Chagas, ela passou a ser muito presente no Amazonas Legal todo, onde o açaí, desde que não seja pasteurizado, ele sim, quando vai para as batedeiras artesanais, ele pode sim contaminar-se. A exemplo, por exemplo, do leite não pasteurizado, que transmite uma série de outras doenças. Qualquer suco, como o caldo de cana, o suco de goiaba, como foi na Venezuela, por exemplo. Aqui em Pernambuco, nós tivemos mais recentemente um caso de transmissão oral. Ela vem aumentando realmente muito no Brasil, especialmente na região amazônica, e relaciona-se com o açaí, porque é um dos sucos que pode sim ser contaminado com o inseto, e esse inseto está infectado. A transmissão oral é considerada também no ciclo silvestre de mecanismo primário, porque para que haja uma transmissão oral, é necessário que haja também o vetor lá atrás, quer através dos seus dejetos, quer através do próprio vetor triturado, ou em animais que estão contaminados, e através das glândulas desses animais, eles liberam nos seus dejetos o tripanossoma e contamina vários alimentos. A transmissão oral, ela é uma ingestão que pode ocorrer de mãe para o bebê, infelizmente, durante a amamentação, naquelas mães que apresentam a lesão de mamilo com sangue. Na verdade, não é o leite que transmite, sim, mas é o sangue que está presente ali no mamilo fissurado. A gravidade, em algumas vezes, quando ela parece uma gravidade maior, porque, na verdade, vocês podem imaginar que o paciente ou o indivíduo ele toma uma quantidade grande de parasitos, e aquilo infecta a mucosa gástrica e começam a surgir os sintomas. A diversidade vai depender muito da resposta, do grau de agressividade desse parasito, e há vários subclasses de parasitas que são mais, digamos, mais infectantes do que outros, e do hospedeiro também, da resistência do humano ou do animal que esse parasito está atuando. Recentemente, em 2019, nós tivemos o primeiro surto de doença de Chagas em Pernambuco, aqui na cidade de Ibimirim, que faz parte da GERES, da Sexta GERES, que tem como sede Arco Verde, e foi realmente um trabalho que envolveu muito
todos os serviços que trabalham com doença de Chagas no estado. Podemos dizer que foi um trabalho exitoso, porque não tivemos nenhum óbito dentro dessas pessoas que acompanhamos. Foram 77 pessoas que foram expostas ao tripanossoma. Desses, 38 apresentaram algum tipo de positividade, quer porque tiveram realmente sintomatologia, quer porque estavam presentes e os exames foram alterados. Essas 38 pessoas foram tratadas e nós os estamos acompanhando por durante 5 anos para frente. O período de incubação entre a exposição ao parasito e até o surgimento de sintomas agudos é em torno de 3 a 22 dias. Muitas vezes esses sintomas não são apresentados, principalmente quando a transmissão é feita por vetores, pela picada do inseto. No entanto, em nosso meio, em área endêmica, onde o paciente apresenta febre intermitente por mais de 7 dias, a doença de Chagas deve sim estar presente no rol de suspeitas de ser ou não doença de Chagas. Para vocês terem uma ideia, naquele caso de Pernambuco, que nós acabamos de falar, o diagnóstico só foi feito 39 dias após a contaminação oral, e esses pacientes apresentavam sintomas como dor epigástrica intensa, o itinerário terapêutico foi muito penoso até chegar ao diagnóstico de doença de Chagas, que foi feito pelo laboratório, simultaneamente Recife e Arco Verde, pelo técnico de laboratório, que identificou a presença do tripanossoma em exame de lâmina direta. O edema facial não está muito bem definido, alguns entram inclusive em anasarca, não está muito bem definido a fisiopatologia desse edema, alguns de contaminação oral apresentam náusea e diarreia, e o que foi interessante no nosso grupo, alguns pacientes não apresentavam nenhuma sintomatologia, no entanto, eles tinham um eletro, na maioria das vezes, de baixa voltagem. Então, o que chamou a atenção de provavelmente haver alguma alteração cardiológica aguda, porque existe um tropismo do parasito pelas fibras miocárdicas. Os testes para confirmação laboratorial da fase aguda, chamando a atenção da importância do LACEN e do LABEND dentro do LACEN para todos nós. O LACEN hoje está totalmente aparelhado para fazer o diagnóstico da doença de Chagas em todas as suas fases. O diagnóstico da fase aguda é em gota espessa por lâmina direta, ou esse teste de Strutt, que é uma concentração de parasitos para tentar localizar na lâmina. Normalmente pede-se o ELISA IgM, que aparece sim, como eu falei anteriormente naquele slide, na fase aguda da doença e tende a diminuir. E depois, por que a gente pede o IgG? Para saber se esse paciente estava já contaminado anteriormente, ele já tinha sido exposto ao parasito causador da doença de Chagas, ou se o diagnóstico foi muito tardio, a ponto dele já ter desenvolvido o IgG. E a PCR com genotipagem parasitária, feita aqui também na Fiocruz, do Instituto Ageu Magalhães. A transmissão transfusional, aqui só para reforçar que qualquer hemocomponente contaminado, ele é capaz de transmitir, por isso que os testes sorológicos para a doação de sangue, eles são bastante sensíveis, mas não são testes de diagnóstico. Então, quando o paciente chegar a vocês, vindos do hemocentro, por terem doado sangue e ter sinalizado na doação uma sorologia reagente, não quer obrigatoriamente dizer que o diagnóstico de Chagas está fechado, mas que ele precisa sim ser estudado do ponto de vista de diagnóstico.
A transmissão vertical, infelizmente, em nosso meio, não é obrigatório e deve ser, e é o que a gente está lutando para que se torne a obrigatoriedade da testagem da mãe no pré-natal e do bebê logo no teste do pezinho. A gente tem tido algumas crianças que nascem já portando o anticorpo IgG contra o T-cruze. Algumas vezes são anticorpos que vêm da mãe e passaram para a criança. A gente aguarda normalmente de 9 meses a 1 ano, a depender do grau de maturidade dessa criança, se foi prematuro, se não foi prematuro, enfim, do grau de maturidade imunológica dessa criança, para fazer o tratamento. O tratamento, normalmente, nas crianças, quando feitos de forma precoce, é um tratamento eficaz. Então, o que a gente luta é para que haja o teste na mãe e trate essas crianças o mais cedo possível. E tratar todas as mulheres com Chagas reagente na fase, na idade fértil dessas mulheres. O benzoidazol está contraindicado. A mulher grávida, exceto nos casos agudos, onde há risco, sim, de morte materna, a indicação de tratamento com benzoidazol, mas excetuando a fase aguda da doença, não é indicado tratar mulheres em fase crônica da doença, tratar a parasitemia dela. E aqui voltamos para o nosso Estado. Por que é que a gente precisava descentralizar as ações e por isso que nós estamos tentando chegar a vocês com um alerta sobre a doença de Chagas no diagnóstico do dia a dia de vocês. Nós, com um trabalho que foi feito pela professora Lúcia Arnes, em 2018, ela nos entrega esse mapa, onde nos diz informações muito importantes. Primeiro, que 54% dos pacientes que nós atendemos aqui dentro do Hospital Universitário Procap, na Casa de Chagas, que é uma casa que abriga um ambulatório de referência em doença de Chagas, 54% dessas pessoas ainda vivem no interior. 46 vivem na região metropolitana. Só chamando a atenção que 4,8%, 5% desses pacientes nasceram na região metropolitana, provavelmente de mães que tinham Chagas, não sabiam que tinham. O restante todo, 95%, nasceram no interior e mudaram-se para a capital. E lembrando que o nosso estado é um estado que tem, de ponta a ponta, mais ou menos 800 quilômetros. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Pela necessidade de descentralizar as ações. E nós vemos, infelizmente, diariamente, pacientes vindo através do tratamento fora domicílio, conhecido TFD, fazendo deslocamentos enormes durante a madrugada para serem atendidos aqui na capital, num hospital de atenção terciária. Então, se a gente já disse anteriormente que a doença de Chagas é uma doença que vai depender do sistema da atenção primária, secundária e terciária, você ter somente a capital atendendo, isso causa um transtorno muito grande para o paciente e para o segmento desse paciente. Então, o nosso perfil do paciente, ele é uma mulher de 62 anos, ela é uma mulher do campo, semi-analfabeta, e é uma mulher que mudou muito pouco o perfil dela. Vocês podem ver a casa dela por trás, é uma casa que você vê que é uma casa de pau a pique, facilmente nós poderemos encontrar barbeiros nessa casa, e essas mulheres, elas saem muito cedo dos seus domicílios para serem atendidas na capital. Chamando a atenção que 60% dessas pacientes, elas não têm doença grave, elas têm baixo risco, elas estão na forma
indeterminada da doença, que não vão desenvolver a doença cardíaca ou neurológica ou digestiva, ou ainda na fase A e B da doença, onde elas não têm lesão, tem um pequeno lesão visceral cardíaca, mas não tem alteração da função cardíaca propriamente dita. Então, chamando a atenção pela diretriz latino-americana da cardiopatia chagásica, que há 5 formas de classificação: A, B1, B2, C e D. A nossa maior prevalência de pacientes, de quase 60%, está na forma indeterminada, A, onde não há contaminação, não há lesão visceral importante. Na forma indeterminada, não há lesão visceral. Na forma cardíaca, sem disfunção ventricular, ou seja, são pacientes de baixíssimo risco. Então, são esses pacientes que não precisam se deslocar 600 quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros para serem acompanhados. Então, nas unidades básicas de saúde, o que é que nós intencionamos com todas as ações de descentralização? É que a doença de Chagas passe a fazer parte do rol das enfermidades suspeitas. Realizar uma anamnese dirigida com dados epidemiológicos para a doença de Chagas. Procurar indícios de exposição ao parasito, se já foi picado pelo barbeiro, se tem outros membros na família, se tem história de morte súbita na família, que tudo isso venha a levar a solicitar a sorologia para a doença de Chagas. Se a demanda que vem para as unidades básicas provavelmente virá das emergências, da maternidade e dos hemocentros. O ex-doador de sangue, ele precisa ser testado, embora ele traga testes já realizados no hemocentro durante a doação, mas os testes são de triagem, é para proteger quem vai receber o sangue, então precisa sim repetir testes de diagnóstico, onde você vai fazer testes direcionados de alta sensibilidade e de alta especificidade, para saber se a gente está diante, sim, da doença de Chagas. E solicitar a pesquisa de anticorpos anti-T-cruze no pré-natal e no teste do pezinho. O diagnóstico laboratorial da doença de Chagas é uma solicitação do médico que está nas unidades básicas, deverá ser uma solicitação simples, solicitando apenas sorologia para a doença de Chagas. Quem vai coletar esse exame é o laboratório que apoia a sua unidade de trabalho, segue o mesmo fluxo e vai caber ao laboratório enviar essa amostra para o LACEN. O LACEN vai realizar 2 testes naquela amostra e a gente precisa, sim, ter um conhecimento desses pacientes. Quem são os pacientes? Hoje, infelizmente, menos de 1% das pessoas que têm Chagas conhecem o seu estado de portador da doença de Chagas, ou portador do tripanossoma, se não da doença, por estar na forma indeterminada, ele ter o parasito na corrente sanguínea, ele não ter lesão visceral, mas ele desconhece que tem o parasito. Então, a sorologia deve ser feita a solicitação de sorologia de forma simples, em receituário normal, seguindo o fluxo de exames do seu município, e a solicitação é sorologia para a doença de Chagas, carimbado, assinado, e esse paciente vai ser coletado. Normalmente, o LACEN demora em torno de 1 mês para devolver esse exame através do sistema GAL por 2 metodologias diferentes. Quando essas metodologias elas não coincidirem, o primeiro passo será repetir essa sorologia. Se permanecer discordante,
aí sim esse paciente deverá vir para a referência para que nós possamos seguir a investigação diagnóstica. Os pacientes que derem 2 sorologias positivas na atenção primária, ele vai ser encaminhado como prioridade para a UPAE, que responde pelo seu município, e os cardiologistas e gastroenterologistas já fazem parte de um fluxo de uma nota técnica estadual que determina que aqueles pacientes com Chagas, porque a gente sabe já que ele tem Chagas, porque ele já tem 2 testes reagentes, ele vai para uma atenção secundária. Nesta atenção secundária da UPAE, ele vai ser atendido pela cardiologia, fazer os testes de raio-x de tórax, eco, eletro, Holter, a critério do clínico. Se tiver queixas digestivas, passar pelo gastroenterologista para fazer os exames de diagnóstico. Esse paciente será estadiado e pacientes classificados no estadiamento como na forma indeterminada, pacientes classificados como A e B1, eles vão ser contrarreferenciados para a unidade básica de saúde, a sua unidade básica de saúde, onde todo o processo foi desencadeado, e lá ele será acompanhado anualmente com um eletro. Pacientes com eletro normal, durante nessas voltas anuais, o eletro normal é um excelente prognóstico de evolução da doença. Pacientes adultos, crianças, pacientes adultos com menos de 50 anos, crianças, adolescentes e toda mulher em idade fértil que tenha teste reagente para o T-cruze deverá receber o benznidazol na dosagem de 5 miligramas por quilo dia, não devendo essa dose ultrapassar 300 miligramas. Alguns pacientes vão fazer reação adversa, sim. Normalmente as reações adversas são prurido, rasgo cutâneo. Então, esses pacientes devem ser tratados de forma sintomática e algumas vezes há necessidade de nós diminuirmos a dose e aumentar um pouquinho o tempo de tratamento. Então, só reforçando que pacientes jovens, menores de 50 anos e que não tenham lesão grave, cardíaca, nem digestiva, eles sim devem ter seu tratamento. A gente segue o protocolo do PCDT, do protocolo de diretrizes, não é, clínica e laboratorial do Ministério da Saúde. O último PCDT para Chagas tem data de 2018. Infelizmente, a doença de Chagas, na sua forma crônica, ela não tinha notificação compulsória, por isso, nós não sabemos exatamente quantos pacientes temos com doença de Chagas crônico no Brasil, no mundo até. Nós sabemos, sim, quantos pacientes da forma aguda que foram notificados. A notificação aguda é obrigatória há mais tempo do que a doença crônica. A obrigatoriedade de doença crônica ela é muito recente, ela é de 2019, que coincide com o início da pandemia Covid. Então, todo esse foco foi distorcido, não é? Então, é algo que a gente precisa, ela está ainda como desafio para todos nós, garantir a manutenção e a notificação dos casos crônicos. Todas as equipes que estão descentralizadas, quando nós aqui, esse encontro ainda foi pré-pandemia, nós mantemos uma videoconferência mensal ou bimensal para que troquemos ideia com as diversas regionais. Aqui vocês podem ver as diversas GERES participando e tirando dúvida. Aqui é o grupo de multiprofissional. O nosso grupo multiprofissional é formado por cardiologistas, enfermeira,
nutricionista, psicóloga, para tentar acolher esse paciente de uma forma mais integral, além da associação dos pacientes portadores de doença de Chagas. E lembrando sempre que o que a gente faz é tentar diminuir a distância entre o que a gente diz, porque, e parafraseando aqui Paulo Freire, o que a gente diz tem que estar muito próximo do que a gente faz, assim perde totalmente o sentido. E lembrar sempre que por trás dessa imagem de coração, como vocês podem ver aqui, um aneurisma de ponta, um coração enorme, um coração chagásico aqui, por trás desse eletro, por trás desse tubo, existe uma pessoa, existe um cidadão, existe um ser humano que requer atenção como um todo, uma atenção integral, biopsicossocial, primária, secundária, terciária. Então, ficam os nossos desafios, que é ampliar o diagnóstico sorológico, garantir o atendimento mais próximo possível do domicílio, alertar as equipes de saúde que Chagas existe sim e que precisa ser cuidada, introduzir a obrigatoriedade da sorologia para Chagas no pré-natal e no teste do pezinho, fortalecer os fluxos de descentralização hierarquizada, não é? Para que o paciente chegue e que vocês que estão na ponta, na atenção primária, fazendo uma medicina de ponta, porque na verdade é o que vocês fazem, uma medicina efetiva e de alta resolutividade, de 60% a 70% dos casos podem ser resolvidos na atenção primária. Então, saber que podem contar com a atenção secundária e terciária para o acolhimento desse paciente dentro do fluxo e estimular e fortalecer a informação, educação e comunicação. Então, agradecemos muito a paciência e contem conosco. Aqui seguem os nossos contatos, a Casa de Chagas, @yahoo, é o nosso endereço, dentro da Casa de Chagas. Convidamos que sigam o nosso Instagram e o ambulatório de referência. Muito obrigada.